E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe e hoje de um cenário um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Hoje, aqui na Eco Parada Madeira, na rodovia Castelo Branco, para compartilhar o carro da vez, que trata-se do Peugeot 208 Allure 1.6 automático 2022. É uma categoria que tem boas opções, bons concorrentes. Então se você está interessado em conhecer um pouquinho mais sobre esse carro, acompanhe que eu irei compartilhar um pouquinho sobre os detalhes externos, internos, pontos positivos e pontos negativos. Como eu sempre começo pontuando, design é algo subjetivo. Tem gente que curte e tem gente que não curte tanto assim. Eu, Felipe, confesso que, na minha opinião, nessa categoria ele é um dos mais bonitos, se não for o mais bonitinho aí no quesito design. Aquilo, né? Peugeot, marca francesa no geral, sempre teve o design um pouco mais ousado, um pouco mais à frente aí do tempo. Essa combinação de cor branco, ele é meio perolizado com essas rodas diamantadas, alguns detalhes em preto, no aquário, cara, sensacional. Começando aqui pela dianteira, essa versão Allure vem com essa grade com os detalhes cromados. Acho que fica bem legal. Tem esses dentes aqui que são a assinatura dessa nova geração do 208. Inclusive é uma luz de rodagem diurna, sensacional. Conjunto óptico temos no farol dupla parábola com lâmpadas halógenas nessa versão. Aqui o famoso leãozinho 208, esses vincos no capô. Deixa eu mexer na angulação que provavelmente vocês conseguirão ver de uma melhor maneira. As dimensões eu vou colocar na tela, tanto o ângulo de ataque, vão livre e o ângulo de saída. Ele vem equipado com essas rodas diamantadas aro 16 com pneus 195/55, acho o design delas bem bacanas. Discos dianteiro e aqui tambor traseiro combinado com eixo de torção. Ponto positivo, tanque de combustível de 47 litros. Observando a categoria, é um ponto muito bom, até porque recentemente eu gravei o Nissan Kicks e acreditem se quiser, um carro relativamente maior que deveria ter uma autonomia boa para cair na estrada, apenas 41 litros. Outra coisa que é bem legal nesse carro, ele tem a chave presencial, bem naquele estilão que eu já compartilhei aqui no canal para quem tiver curiosidade, do Nissan Townstar, que ao se aproximar ele faz a abertura e ao se afastar ele fecha o carro. Então não tem nenhum botão que você precisará apertar aqui nas maçanetas. Repetidor de seta posicionado no retrovisor, coluna blackout. Aqui tem o detalhe que em determinadas versões eles colocam alguns badges, né? Inclusive, para quem tiver curiosidade também, eu já gravei o 208 elétrico no Autódromo de Interlagos. Ele tem o EGT ali. Traseira, vejam só. Essa traseirinha eu acho bem legal também. Esse aplique na tampa traseira, com essa assinatura das lanternas aqui, ó, com esses três detalhes aqui, bem legal. Vejam só, backlight, tem esse aplique na coloração preta com sensores de estacionamento, também tem a câmera de ré. Para quem gosta de ver os detalhes, o eixo de torção, abertura do porta-malas, são 265 litros. Reparem o acabamento, todo forradinho, tem iluminação, ó, forradinho, carpete, ancoragem top, rebatimento do encosto, vejam só, step. É um carrinho bem simpático. Confesso que se eu fosse comprar um carro nessa categoria seria uma opção. Acabamento no padrão da categoria, não tem muito por onde fugir, todo em plástico,
vidro elétrico traseiro, caixa de alto-falantes, abertura aqui, a maçaneta no aço escovado, bancos em couro, 3 apoios de cabeça, cinto 3 pontos para todos os ocupantes, sistema de ancoragem Isofix. Essas costuras, na minha opinião, dão um baita charme. Como eu sempre comento, eu meço 1,75, 1,76, gosto de dirigir bem próximo ao volante, essa é a distância que sobra das minhas pernas aqui para o banco dianteiro. Não é um dos mais espaçosos dessa categoria, alguns dos concorrentes têm um espaço melhor. Nesse ponto de espaço interno, ele é um pouquinho mais reduzido, se assim eu posso dizer. A altura aqui, ó, do teto, minha cabeça, ok. Alça de teto para todos os passageiros, porta revistas em ambos os bancos, um pequeno porta objetos. Agora vamos para o ponto principal. Acabamento da porta dianteira no mesmo padrão, acrescentando esse acabamento aqui que imita uma fibra de carbono. Esse outro detalhe, um black piano, todos os controladores dos vidros elétricos, com a regulagem do retrovisor também na forma elétrica, regulagem manual dos bancos dianteiros. Cara, eu curti muito essa padronagem, tem esse pequeno detalhe em tecido com essas costuras duplas. Banco super confortável, abraça super bem. Aqui temos o painel que eles chamam de 2 andares, né? O volante 2 raios, aqui a regulagem do multimídia, também tem a questão de regulagem da coluna de direção. Nessa versão temos o painel de instrumentos analógico, um pouco mais simplista. Deixa eu mostrar para vocês. Então aqui do lado esquerdo, velocímetro, lado direito, conta-giros. É um pouco diferente porque ele fica no sentido oposto, né, do que estamos acostumados na maioria dos carros. Ao invés de ele fazer esse sentido aqui, ó, horário, ele faz o anti-horário. Aqui o cluster monocromático, com um velocímetro digital, um odômetro total e algumas informações básicas aí, do computador de bordo. Painel, eu gosto bastante, acho o design bem diferenciado, principalmente comparado com os concorrentes dessa categoria. Então vocês poderão ver que tem essa linha de design que faz no sentido de abraçar o passageiro e o motorista. Então ele tem esse arco, fica bem legal, dá uma sensação diferente de profundidade com esse detalhe que eu comentei, que inicia aqui na porta, vai até a outra porta, imitando fibra de carbono, com esse aplique black piano. Aqui tem um adicional de aço escovado, essas teclas no estilo piano, que inclusive, para quem tiver curiosidade, eu já gravei o 3008, que tem o painel sensacional também. Porta-luvas, um tamanho relativamente bom. Outro detalhe aqui no painel central, acabamento em black piano, com um pequeno porta-objetos e carregador por indução. Então você coloca o seu aparelho aqui, deixa ele carregando, tem a opção de fechar para não ficar à mostra. Porta USB, tem outra porta USB aqui direto no multimídia. Eu particularmente senti um pouco de falta dos botões analógicos no multimídia, pelo menos o de volume, para pular música, porque ou até mesmo de menu, cara, porque isso, quando você está conduzindo, você acaba se perdendo um pouco. Eu sei que o ideal é quando o carro está parado e tudo mais, né? Outra coisa, um pequeno detalhe que faz total diferença: multimídia flutuante e um pouco curvado aqui no sentido do motorista. Volante 2 raios, uma boa empunhadura, pequenininha. Você tem que fazer uma boa regulagem aqui na coluna de direção para não tampar as informações do painel. Outra coisa, por ter a chave presencial, tem o botão aqui Start, Stop,
câmbio aizinho automático de 6 marchas. Ele não é aquele que você tem basicamente um trilho, ele faz algumas curvinhas, bem no estilão aí do C4, estilão Stellantis, né? Outro pequeno porta-objetos, freio de estacionamento manual, 2 porta-copos, tomadinha 12 volts, espelhinho sem iluminação, tanto motorista quanto passageiro. Vejam só a iluminação aqui, Paflon, botão Eco e botão Sport. Aqui o já conhecido motor 1.6 aspirado que rende 120 cavalos e 15,7 kg de torque quando abastecido no etanol e 113 cavalos combinados com 15,3 kg de torque quando abastecido na gasolina. Tem a transmissão aizinha automática de 6 marchas. O carro pesa por volta de 1.260 kg, então ele desenvolve bem, mas em questão de desempenho talvez não seja um dos mais eficientes da categoria. Entretanto, tem o lado da confiabilidade, que esse conjunto aqui, cara, não tem muito o que ficar preocupado com problemas crônicos, porque já equipou e ainda equipa diversos carros, né? Então, manutenção, peça de reposição, relativamente tranquilo. Manta acústica posicionada aqui no capô, que ajuda a absorver muito bem os ruídos e deixar a cabine ainda mais silenciosa. Aqui temos o defletor de calor, a sonda, concepção bem simples, né? Não tem muito segredo. Queria compartilhar com vocês um pouquinho das minhas impressões a bordo, caso alguém tenha interesse de assistir a primeira parte do vídeo. Eu compartilhei alguns detalhes externos, internos, pontos positivos e negativos. E agora chegou o grande momento, o melhor momento, curtir essa estradinha sensacional. Full pedal, botãozinho Sport ativo. Esse carro vem equipado com motor 1.6 que rende 120 cavalos e 15,7 kg de torque quando abastecido no etanol e 113 cavalos combinados com 15,3 kg de torque quando abastecido na gasolina. Dá uma boa diferença de cavalaria e torque, e é um ponto que eu venho sempre batendo na tecla nos carros mais atuais, até mesmo nos motores não size, porque ultimamente, pelo que eu tenho visto, tanto na gasolina quanto dentro do etanol, eles estão equalizando com os mesmos números. Pesa por volta de 1.250 quilos, não é um dos mais leves. Combinado com uma transmissão automática aizinho de 6 marchas, rodas aro 16, pneus 19555, freio tambor traseiro, eixo de torção. Um ponto que eu tenho que compartilhar com vocês, minha opinião, esse é um dos carros mais acertados de comportamento dinâmico dessa categoria. O que esse carrinho faz de curva não está escrito. Ele é muito equilibrado, é bem divertido de guiar. Claro que o câmbio automático com essa motorização aspiradinha tira um pouco da questão de eficiência, de ser um carro um pouco mais ligeiro, mas ele é muito equilibrado. Eu já dirigi todos, basicamente, dessa categoria, os principais rivais, e esse daqui me agrada muito na questão de design e principalmente de comportamento dinâmico. Outra coisa que vale destacar, normalmente, pelo menos para quem já esteve acostumado com carros franceses, principalmente os mais antiguinhos, aí de 10, 15, 20 anos atrás, eles sempre tiveram muito essa característica do comportamento dinâmico afiado, um carro muito bom de chão de curva. Entretanto, para o uso urbano,
cidade, valeta, lombada, asfalto lunar, a suspensão sofria bastante, diferente desse carro aqui, dos mais novos, né? Eles fizeram muito bem agora o acerto. Agora grupo Stellantis, né? Ainda mais o grupo Stellantis no Brasil, os caras já ganharam muito bem como é o asfalto, que o público gosta, então melhoraram horrores, tá muito bom mesmo. E eu fiquei, mesmo sabendo disso, confesso que eu sinceramente esperava um carro com umas porradinhas mais secas nos asfaltos ruins da cidade. Mas pelo contrário, mesmo tendo aro 16, 9555, sendo um pouco mais baixo, absorve muito bem. Inclusive, uma observação, 55 mil quilômetros rodados, bem usados, sem cuidado algum, um carro de labuta aí. E, meu, não faz tantos barulhos internos. Carro bem legal. Aqui ele tem aquele câmbio automático, caminho de rato, que eu não sou o maior fã. Jogando para a esquerda, coloca no modo manual, ó, sentido traseira, ele sobe marcha, para frente ele reduz. Eu vou deixar de terceirinha. Tem as suas peculiaridades, né? Peugeot geralmente é ao contrário. Sentido dianteira sobe marcha, sentido traseira reduz. Pelo menos nas outras marcas mais populares aqui no Brasa. A terceirinha. O Onix não vai deixar eu ultrapassar, meu amigo. Segundinha. Obrigada. Segundinha, subiu de marcha sozinha. Ele não limita mesmo no manual. Como esse carro faz curva. Ruído do motor não tem muito por onde fugir. Aspirado, em rotação mais alta. Estamos agora quase beirando 5.000 giros. Estávamos, né, na subidinha. Agora teve um pouco de queda. Outra peculiaridade, contagiros, ele sobe no sentido anti-horário. Geralmente temos o sentido horário, né? Então observem aqui, ó, acelerar, ele indo para essa posição. Cluster monocromático central, velocímetro digital, também tem o velocímetro analógico do lado esquerdo. Cara, esse carro é muito bom de chão. E eu até comentei sobre isso quando eu dirigi o 208 EGT, o elétrico, porque calhou de basicamente eu fiquei na semana eu fiquei com 500E, o elétrico 500, e no final de semana seguinte eu fui para Interlagos e tive a oportunidade de dirigir o 500E, eu dirigi nessa estradinha. O 208 EGT eu dirigi no autódromo de Interlagos. E cara, eu curti muito mais o comportamento dinâmico do 208 quando comparado com o 500. O 500, ele passa a impressão que vai ser curveiro, tal, só que ele escorrega muito à frente. É uma característica que até muitas pessoas na gringa, que estão mais acostumadas com a plataforma, até mesmo dos Abarths, reclamam. Diferente do 208, o carrinho aponta, a traseirinha um pouquinho mais solta, o freio é equilibrado, por mais que não tenha disco nas 4 rodas, full pedal. Cara, muito bom de chão esse carro. Colocaram no D, tiraram agora do Sport. Tem o botão Sport e tem o Eco também, que deixa o carro um pouco mais anestesiado, letárgico para economia, um pouco mais silencioso. No geral, pontos positivos desse carro, na minha opinião: confiabilidade, motor aspirado, câmbio Aisin já conhecido, não tem mais aqueles câmbios horrorosos, né, que o pessoal tinha pavor. Então o conjunto hoje de transmissão e motorização
não tem muita preocupação. É aquele carro que vai envelhecer super bem. Inclusive os primeiros 208, cara, se vocês garimparem nos classificados, vocês veem aí com certa facilidade carros com uma quilometragem bem elevada sendo vendidos inteiros. Quem tem, super elogia. É que muita gente, mesmo sabendo que hoje é grupo Stellantis, basicamente o que? Tudo a mesma coisa, muita gente ainda tem medo. Marca francesa, Citroën, Peugeot, Renault. Mas eu acho que é um baita preconceito, porque hoje os carros são ótimos e a questão tem muito compartilhamento de peças, né? Então pega aí Nissan, Renault, Citroën, Peugeot, Jeep, cara. O grupo Stellantis basicamente domina tudo. Renault, que é um outro, mas sensacional também. Eu gosto. Geralmente são carros mais equipados, com mais opcionais, itens de séries, com designs diferentes, bem arrojados. Olhem só, a empunhadura é muito boa. Questão de consumo, esse carro abastecido no etanol dentro da cidade, média de 6, 7,5. Na gasolina, 8, 9,5. Estrada no etanol, uma média de 10 a 11,5. Gasolina de 12,5, 13. Não foge muito disso. Claro que, como eu sempre comento, tudo dependerá do modo de condução, trajeto, quantidade de pessoas. São diversas variáveis que influenciam diretamente no consumo. Tem gente que consegue fazer números bons, outras pessoas nem tanto. Mas no geral não tem muito por onde fugir. Não é um dos mais econômicos, porque o câmbio automático dá uma capada na questão do consumo, e por ser uma versão mais completinha, ela ganha um pezinho adicional aí, certo? Cara, outra coisa sensacional. Vou voltar para o esporte, aproveitar. Tava no eco, nem tinha visto. Esses bancos abraçam super bem. Boas abas laterais, full pedal. Totozinho no freio. Como aponta bem. E você fica bem presinho no banco. É aquilo, é um carro para quem curte bastante essa questão do comportamento dinâmico, principalmente do design. Não é um dos mais espaçosos, então se você necessita em determinada parte do uso aí andar com 4 pessoas a bordo ou 5, ou como único carro da família, talvez não seja a melhor opção por conta do espaço interno. Ó, deu uma reduzida, subiu de novo, full pedal. Mas é um motor elástico, desenvolve bem. Porta-malas 265 litros. Tanque de combustível, um ponto positivo, 47 litros. Em geral é um carro bem legal. Eu particularmente curto. Inclusive, caso alguém que esteja assistindo já teve a experiência ou tem um desse na garagem, compartilhe conosco um pouco da sua opinião, que com toda certeza será muito bem-vinda, para a gente trocar uma ideia, compartilhar essas experiências, né? As trocas de informações. Afinal, é muito legal fazer os comparativos de carros, né? Cada carro tem um ponto positivo, um ponto mais forte que o outro, um ponto negativo. Então, como eu sempre comento também, nada melhor do que ter a oportunidade
de dirigir os carros que você colocou ali na listinha, que está em dúvida, porque carro basicamente, se você tem um pouco de paciência, gosta de observar os mínimos detalhes, sempre tem um que irá vestir melhor em você, que você irá curtir mais. Então, pô, eu curto muito determinada coisa no carro, é o meu principal ponto ali de escolha. Então são essas coisinhas que só dirigindo, tendo a oportunidade de vestir o carro, ter a experiência, que vocês conseguirão realmente bater um martelo, certo? Uma coisa que, como eu sempre comento, sinto falta em carro automático, um pequeno apoio de braço aqui seria muito bem-vindo, né? Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @IPEX, no lugar do I é o número 1, canal de avaliações carros com L1, lojinha no ar, backtóracing.com.br. Lá vocês encontrarão camisetas, bonés, chaveiros, adesivos, quadros, tudo sobre o tema que tanto amamos. No mais, comentem aí quais carros vocês querem ver aqui no canal, que na medida do possível eu tentarei ir atrás, gravar e compartilhar com vocês. Até mais, um grande abraço.